Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aos nossos Minutos de Autismo. Nesta temporada, já abordamos diversas comorbidades que podem acompanhar o autismo. Vamos lembrar, comorbidades são condições agravantes que podem vir junto com o autismo. Neste episódio, a nossa professora britânica Rita Jordan vai focar em psicoses que podem acompanhar o autismo. O que é uma psicose? É um transtorno mental grave que provoca a perda de contato com a realidade, afetando a capacidade de uma pessoa de perceber a realidade de forma precisa e coerente. A professora Rita Jordan vai focar especialmente em duas psicoses e na questão da medicação. A primeira psicose que ela vai abordar é o mutismo seletivo. Outro termo complicado. O que é isso? O mutismo seletivo é um transtorno de ansiedade que afeta crianças pequenas e que se caracteriza pela dificuldade em falar em determinadas situações sociais. Em certas situações, com certas pessoas, em certos ambientes, elas falam. Em outras situações, com outras pessoas, em outros ambientes, elas não falam, ficam mudas. Por isso, mutismo seletivo. O outro assunto da professora Rita é a catatonia. Mais um termo complicado. Catatonia é uma síndrome que causa alterações no comportamento motor. Pode fazer a pessoa ficar imóvel, parada, paralisada, estática ou apresentar inquietação. Também pode vir com comportamentos como mutismo, olhar fixo, caretas, entre outros. Por que é que eu estou entrando em tanto detalhe sobre os termos que estão no título deste episódio? Porque eles falam de coisas muito reais e impactantes que podem estar afetando você, seu filho, sua filha, seu aluno ou aluna com autismo. Por isso você precisa saber. Então vamos começar com o mutismo seletivo. O mutismo seletivo é uma condição bastante impressionante. A criança fala em determinado ambiente ou com certa pessoa e em nenhuma outra situação. Não se sabe com certeza quais são as razões para isso, o que faz com que a criança se sinta autorizada a falar com aquela pessoa ou naquele contexto específico. Às vezes, conseguimos descobrir o que está acontecendo. Por outro lado, muitas vezes ficamos num beco sem saída, sem saber qual é o problema. Porém, o problema existe, se manifesta e precisamos fazer algo a respeito. Uma forma de contornar a situação é gravar a criança falando na situação em que ela fala e reproduzir a gravação para a criança lá onde ela não fala. O que tentamos mostrar a ela é que vai ficar tudo bem se ela falar também nesse outro ambiente. E às vezes isso pode ser suficiente. Esta, com certeza, é uma das coisas que devemos tentar fazer, junto com uma investigação dos fatores que possam estar contribuindo para que a criança relaxe no ambiente onde ela fala. Ou então, se ela fala com uma única pessoa, vamos investigar como essa fala está sendo desencadeada, se existe alguma relação com a linguagem usada, por exemplo, ou com o tom de voz. Outro recurso possível é a música. Podemos acompanhar a gravação da fala da criança com uma certa melodia. Depois, tocamos essa melodia nos ambientes onde a criança não fala, para tentar incentivá-la a falar também nesses outros contextos. Não há razões claras para o mutismo seletivo. Os motivos provavelmente são idiosincráticos. Em outras palavras,
particulares a cada indivíduo. Temos que tratar esse mutismo como a peça de um quebra-cabeça e tentar descobrir por que está acontecendo. Sem dúvida, é uma questão que exige atenção. Tanto assim sobre o mutismo seletivo. E agora vamos ouvir o que a professora Rita diz sobre a catatonia e psicoses. O autismo não aumenta a probabilidade de psicoses. Aumenta, sim, a probabilidade de neuroses devido aos problemas de ansiedade. Mas psicoses podem afetar tanto pessoas autistas quanto neurotípicas. Embora o autismo já tenha sido chamado de esquizofrenia infantil, esquizofrenia e autismo são condições bem diferentes. Na verdade, a esquizofrenia não é nem mais nem menos comum no autismo do que é na população em geral. Porém, existem transtornos como a catatonia que são bastante comuns no grupo de pessoas com autismo e dificuldades adicionais de aprendizagem. Catatonia é quando a pessoa parece ficar paralisada de repente. Isso pode acontecer, por exemplo, quando ela vai entrar num local desconhecido. Às vezes, essa manifestação pode ser atribuída a um distúrbio visual. Se a pessoa vai entrar numa sala que tem o chão com muito contraste, por exemplo, um piso preto e branco, isso pode produzir uma ilusão de ótica de que o chão está se mexendo. E caminhar sobre um chão em movimento é bastante assustador. A pessoa com autismo pode parar naquele ponto e não querer avançar. Pode haver outros elementos nesse ambiente que provocam essa súbita paralisia de medo. Acredita-se também que existe uma base neurológica para a catatonia. Não temos certeza de quais são os gatilhos, mas sabemos que eles existem. É difícil quebrar essa paralisia, mas existem recursos que podem ajudar. Por exemplo, podemos cantar, podemos pedir que a pessoa feche os olhos ou usar técnicas próximas da hipnose para ajudá-la a avançar e fazer certas atividades. Contudo, não há soluções fáceis para a catatonia. O uso de medicação também já foi tentado e obteve resultados bastante variáveis. Outras psicoses têm um tratamento mais adequado através de medicação. Nesse sentido, é preciso buscar um psiquiatra que conheça bem essas condições e esteja ciente de que a pessoa tem autismo. Se a pessoa com autismo usa medicação, a absorção do remédio pode não funcionar como nas outras pessoas e pode ser necessário ajustar a dosagem. Certamente, o efeito da medicação precisa ser monitorado. Sempre é melhor começar com doses muito baixas do remédio. E isso provavelmente se aplica a todas as pessoas, mas com certeza às pessoas autistas. Depois, se necessário, aumenta-se a dosagem aos poucos. Também não se deve aumentar a dosagem continuamente. Às vezes, quando a medicação não está tendo resultado, a solução do médico é aumentar a dose, ou mesmo adicionar outros medicamentos à prescrição. Mas, muitas vezes, esta não é a solução. Se a medicação não funciona, provavelmente o melhor é buscar outras alternativas. É preciso ter cautela e buscar avaliar a eficácia do medicamento. Não podemos nos dar por satisfeitos com uma consulta psiquiátrica a cada 6 meses para revisar a medicação. Esse monitoramento precisa ser mais cuidadoso e mais frequente. Com essa recomendação da professora Rita, encerramos este episódio. E já vamos convidando você para estar conosco no próximo, que vai tratar sobre autismo com síndrome da evitação patológica às demandas. Outra coisa complicada. A pessoa evita atender às demandas, evita obedecer aos comandos. E pode fazer isso de uma maneira que muitos especialistas consideram patológica, quer dizer, doentia. E é disso
que a professora Rita vai tratar no próximo episódio. Então, não perca. Encontro você lá. Fique bem.